Acompanhe esse vídeo, pessoal, até o fim, que eu vou trazer bastante coisa aqui. Diante de outros colegas e de sua esposa, o pastor foi chamado de burro, perturbado, vagabundo, preguiçoso, canalha, endemoniado, almofadinha, derrotado e acomodado. Alguns dias depois, ele foi dispensado do quadro de funcionários da igreja. E aí, meus amigos, o Bispo Macedo não cobra seus subordinados pela arrecadação? E será que o Bispo Romualdo é esse santo todo? Esse ungido homem de Deus, poderoso na fé, general, o melhor milagre que a Universal já teve? Vocês lembram daquele episódio de Jabuticabal, pastor do saco raspado? Aquela famosa frase do Romualdo, dito pelo não dito, você vai procurar trabalho? É essa reportagem aqui. Há mais de 10 anos que o ex-drogado panceiro é mão forte, o punho de Edir Macedo na condução da Igreja Universal. É panceiro que cobra diretamente dos pastores das sedes regionais um bom faturamento dos dízimos e das ofertas. Ele mete medo nos pastores, nos adúlteros e, sobretudo, nos que não obtêm boa arrecadação dos fiéis e nos que tentam desviar para o seu bolso as contribuições. A demissão sumária dos dois pastores faz parte dos vídeos de videoconferência da Universal, aos quais a Folha de São Paulo teve acesso. Em outras imagens, panceiro, o mesmo que não admite adultério, diz aos pastores para se aproximar de bandidos de modo a tirar proveito deles. Eu tenho esse vídeo aqui, Romualdo, eu tenho. Só que, meus amigos e amigas, essa história de Jabuticabal, do pastor do saco raspado, trouxe consequências gravíssimas para a instituição. Olha aí na tela, ó. Guiame.com.br Mundo Cristão. Universal é condenada a pagar 2,6 milhões a pastor expulso. Meus amigos, o bispo não deixa tirar R$10 para comprar sabão e papel higiênico para o banheiro da instituição. Mas imagina só, ele sentado lá no escritório dele e chega a notícia, olha, a igreja vai ter que pagar 2.600.000 reais para o pastor. Ele deve ter dado um salto da cadeira enorme. O que será que o bispo Romualdo, na época, como número 2 da Universal, tinha a respeito do bispo Clodomir? A árvore, ela é avaliada pelos seus frutos. Vão vir aqui querer me julgar. Ai, você não pode falar de ungido de Deus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, que não sei o quê. A árvore é avaliada pelos seus frutos. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-universal e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Peço a vocês que avaliem se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sino para notificações. E no vídeo de hoje, iremos analisar duas perguntas. A primeira delas é: o Bispo Macedo nunca pressionou seus pastores por causa de arrecadações? E a segunda seria: quem foi o Bispo Romualdo Panceiro? Meus amigos e amigas, já sabemos que recentemente o Bispo Macedo soltou uma gravação onde ele supostamente alega que não pressiona seus pastores por causa de arrecadação. E ele manifesta estranheza pelo fato de se deparar com pastores e esposas com problemas causados por estresse. Será mesmo que ele não cobra seus subordinados pela arrecadação? E por que eu estou trazendo o Bispo Romualdo Panceiro aqui? Também sabemos que ele se encontra lá nos Estados Unidos, desenvolvendo o trabalho dele. Vocês podem perceber que no canal que ele tem no YouTube, ele tem sempre uma fala mansa, tranquila, tenta mostrar conhecimento bíblico, é uma pessoa muito carinhosa, articulada, muito bom orador, ótimo em oratória, sabe fazer o trabalho dele. Mas vocês querem saber realmente quem foi o Bispo Romualdo quando ele era o número 2 da Igreja Universal? Convido vocês que me acompanhem
nesta reportagem extraída do Consultor Jurídico. O título diz assim: mais palavras. Igreja Universal é condenada por agredir pastor verbalmente. É uma reportagem antiga, pessoal, 20 de março de 2007. Por isso que eu sempre digo aqui, o seu líder religioso sempre deixará rastros. A reportagem foi escrita por Daniel Roncalia e diz o seguinte: a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil por danos morais ao ex-pastor, não vou revelar o nome dele. A decisão é da juíza Ana Paula Pellegrina Lockman, da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba, que ainda condenou a igreja a restituir R$1.000 por gastos advocatícios. Em uma reunião da igreja em São Paulo, o bispo Romualdo Panseiro agrediu verbalmente o ex-pastor por não ter atingido a meta financeira. Vamos seguir. Diante de outros colegas e de sua esposa, o pastor foi chamado de burro, perturbado, vagabundo, preguiçoso, canalha, endemoniado, almofadinha, derrotado e acomodado. Alguns dias depois, ele foi dispensado do quadro de funcionários da igreja. A Universal se defendeu dizendo que a meta do pastor não é financeira. Ele precisa ganhar almas. Além disso, nesse tipo de reunião não se discute o faturamento das igrejas. Nelas são feitas orações e discussões sobre o casamento e o jejum. É por isso que não contratam obreiros para defender a instituição religiosa. Porque imagina só, o obreiro pega lá os autos do processo e vê uma prova, o cara vai à loucura. Vamos continuar aqui. A juíza não aceitou as alegações da igreja, que se empenhou em descaracterizar uma das testemunhas escolhidas pelo pastor, por ela ser também um pastor da igreja. A única testemunha que o pastor pode ter para poder narrar tudo o que ocorreu na reunião é alguém que esteve na reunião. Justamente para a igreja não poder se valer da argumentação de que ela não disse isso, como foi lido no parágrafo anterior. Veja só, a Universal se defende dizendo que a meta do pastor não é financeira. Ele precisa ganhar almas. Além disso, nesse tipo de reunião não se discute faturamento da igreja. Nelas são feitas orações, discussões sobre casamento e jejum. Mas o outro pastor estava lá dizendo não. O bispo Romualdo realmente chamou o cara de vagabundo, acomodado, almofadinha, derrotado e etc. E a igreja vai falar assim, não, ele não pode ser considerado testemunho porque ele também é ex. E vocês acham que um pastor que está lá dentro vai testemunhar contra a instituição religiosa? Vocês acham mesmo que isso vai acontecer? Fala sério, né? Para a doutora Ana Paula, o fato de um empregador ser uma instituição sem fins lucrativos não tira dela as obrigações quanto ao respeito que deve aos funcionários. Aí ela diz assim, entre aspas, a abstração feita à questão relativa aos fins da entidade recorrente, que nesse caso é universal, se econômicos ou religiosos, é certo que pessoa alguma, no exercício de seu poder hierárquico, está autorizada a ofender a outrem, sendo imperativo o respeito mútuo nas relações humanas. Fecha aspas, argumentou a juíza. Não é à toa que quando a gente posta aqui vídeos do nosso querido Bispo Macedo chamando as pessoas que dão ouvidos aos ex de mula sem cabeça, ele vai lá e pede direitos autorais e tenta esconder. Acompanhe esse vídeo, pessoal, até o fim, que eu vou trazer bastante coisa aqui. Continuando aqui, entre aspas, com efeito, poder de direção e fiscalização do empregador não autoriza avançar sobre a honra e a imagem das pessoas, causando-lhes constrangimento e vulnerando a dignidade humana, completou a doutora Ana Paula. Aí tem aqui a decisão, o número do processo é público, eu vou deixar o link na descrição. E aí, meus amigos, o Bispo Macedo não cobra seus subordinados pela arrecadação? E será que o Bispo Romualdo é esse santo todo? Esse ungido, homem de Deus, poderoso na fé, general, o melhor milagre que a Universal já teve? Agora, amigos e amigas, acompanhe comigo uma reportagem que eu tirei do blog Paulo Lopes.
E ela diz assim: Universal usa prova insólita para demitir pastor acusado de adultério. Isso foi postado no blog dele no dia 23 de junho de 2010. Vocês lembram daquele episódio de Jabuticabal, pastor do saco raspado? Aquela famosa frase do Romualdo: dito pelo não dito, você vai procurar trabalho? Essa reportagem aqui, tá aí, ó. A imagem dele, panceiro humilha um pastor. Deixa eu contextualizar a história para vocês. Numa reunião de pastores gravada, me vê um bispo Romualdo e fala assim: a partir de hoje nós não vamos desligar pastores que cometeram desvios de conduta nos escritórios. A ordem agora é desligar nas reuniões. E aí começa o show de horrores. Vamos ler aqui, ó. Romualdo Panceiro, na foto, 50 anos de idade à época, da Igreja Universal, se dirige a um pastor. Como ela vai saber que o seu saco é raspado? Não se ouve nada de resposta, numa indicação de que o pastor se deu por abatido pelo homem zarrão de gestos largos e bruscos. Ela, no caso, uma mulher casada da região de Jaboticabal, São Paulo, que vinha tendo um caso com o pastor sem que o marido soubesse. A moça, não se sabe por quê, denunciou o amante à Igreja Universal e, como prova de que ela falava a verdade, disse que ele aparava os pelos pubianos. Aí o Romualdo disse assim: você acha que ela iria arriscar a reputação dela inventando uma coisa a seu respeito? Insistiu o panceiro. O episódio ocorreu em 2008. Durante uma videoconferência onde Panceiro, o segundo da hierarquia da igreja, disse que a partir daquele momento a demissão por má conduta de pastores não mais se daria nos bastidores, nos escritórios da igreja, mas durante encontros como aquele, para que todos soubessem que lhe aconteceria caso saíssem da linha. Aparentemente, o pastor de saco raspado e outro também acusado de adultério compareceram à videoconferência sem saber que seriam usados no showzinho de Panceiro. Então, meu caro, dito pelo não dito, você vai procurar trabalho. Você entendeu? Você entendeu? Pode sair, disse Panceiro ao pastor de pelos aparados. Há mais de 10 anos que o ex-drogado Panceiro é mão forte, o punho de Edir Macedo na condução da Igreja Universal. É Panceiro que cobra diretamente dos pastores das sedes regionais um bom faturamento dos dízimos e das ofertas. Ele mete medo nos pastores, nos adúlteros e, sobretudo, nos que não obtêm boa arrecadação dos fiéis e nos que tentam desviar para o seu bolso as contribuições. A demissão sumária dos dois pastores faz parte dos vídeos de videoconferência da Universal, aos quais a Folha de São Paulo teve acesso. Em outras imagens, Panceiro, o mesmo que não admite adultério, diz aos pastores para se aproximar de bandidos de modo a tirar proveito deles. Eu tenho esse vídeo aqui, Romualdo, eu tenho. Aí tá aqui o vídeo. Demissões sumárias em show do Panceiro. Eu vou deixar também o link do vídeo aqui na descrição para que vocês possam ver o showzinho dele aqui. Só que, meus amigos e amigas, essa história de Jaboticabal, do pastor do saco raspado, trouxe consequências gravíssimas para a instituição. Olha aí na tela, ó. Guiame.com.br Mundo Cristão. Universal é condenada a pagar 2,6 milhões a pastor expulso. É, meus amigos, o bispo não deixa tirar 10 reais para comprar sabão e papel higiênico para o banheiro da instituição. Mas imagina só, ele sentado lá no escritório dele e chega a notícia: olha, a igreja vai ter que pagar 2.600.000 reais para o pastor. Ele deve ter dado um salto da cadeira enorme. Aqui, ó, 31 de maio de 2014. Olha quanto tempo levou, hein? Aqui, ó. A Justiça do Trabalho confirmou a condenação da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, para que indenize um pastor expulso em 1994 por adultério, sem que houvesse prova da acusação. A indenização é de 2,6 milhões. Cabe recurso à sentença. O pastor estava na Universal havia 13 anos. Aqui, ó.
Pelo regimento interno da igreja, teria de ser instaurado um procedimento para se provar o adultério, o que não ocorreu. O pastor recorreu à justiça com a queixa de que sofreu danos morais, além de ter seu casamento desfeito. E outro detalhe, lá na Igreja Universal, eles não respeitam o contraditório. Geralmente, a primeira pessoa que chega lá para fazer a denúncia, eles dão credibilidade. E dão mais credibilidade ainda a pessoas que põem o dinheiro no altar. O sujeito que põe dinheiro no altar, que o pastor sabe, ele faz as mais variadas cagadas na instituição e o pastor passa a mão na cabeça dele. Eu vou falar disso em outros vídeos, o conteúdo aqui não ficar muito longo. No entendimento do juiz substituto Glenner Pimenta Estropa, da 49ª Vara do Trabalho, a ex-mulher do pastor, quando deu depoimento como testemunha, mostrou-se pressionada a afirmar declarações mentirosas em relação à conduta infiel do marido. Disse que o pastor foi exposto a uma situação constrangedora e vergonhosa diante de sua família. Meus amigos e amigas, lembra que uma vez, há muito tempo atrás, o Nathan Silva gravou um vídeo refutando as declarações da ex-esposa dele que continuava dentro da Universal? Aí, ó, mesmos modus operandi, tá vendo? A instituição fez a esposa se divorciar do rapaz, continuou na instituição e foi lá defender a instituição, foi lá defender a igreja. Tá aí, ó. Estropa, que é o juiz, reconheceu que a sentença extrapola a competência da Justiça do Trabalho, porque considera aspectos como adultério, que não fazem parte de uma relação trabalhista. Lembrou, contudo, que tal abordagem tem amparo em uma emenda constitucional. Há pelo menos outros 2 pastores demitidos pelo mesmo motivo, ambos da cidade do interior paulista. Em uma das gravações de videoconferência de 2008 da Igreja Universal, obtidas pela Folha de São Paulo, o bispo Romualdo Panseiro, o segundo da hierarquia da Igreja Universal, aparece dispensando-os sumariamente. Um dos pastores foi denunciado à igreja pela própria amante, uma senhora casada. Como prova do adultério, ele citou uma particularidade dele. Nas gravações, o bispo questionou o pastor diante de seus colegas. Como ela vai saber que seu saco é raspado? Tá aí, meus amigos, uma condenação, 2,6 milhões de reais. Imagina aí o bispo recebendo mandado. Ai, que cabeça! 2,5 milhões, que não sei o quê. Esses são os bastidores da IURD e vocês estão vendo aí quem foi Romualdo Panseiro. De repente vocês me questionam assim, mas e o bispo Romualdo hoje? Será que ele poderia se tornar uma nova criatura? Com base na Bíblia, sinceramente, eu preciso ver evidências mais claras e objetivas, como, por exemplo, Zaqueu, o publicano, e até mesmo Paulo, que foram pessoas que vocês conseguem detectar uma mudança total de vida entre aquilo que ela foi e o que ela é nos dias atuais. O bispo Romualdo, como eu já falei no começo, ele está fazendo os trabalhos dele lá nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, no território onde está o Clodomir. Ele gravou esse vídeo aqui, bom trabalho, né? Que tô aqui no canal dele. E olha só o que ele fala. E um detalhe, gente. Esses alimentos aqui, eles não são doados pelos membros da igreja. Não, como eu falei, há uma verba nada que sai do templo da restauração destinada à distribuição de alimentos às pessoas carentes e às pessoas... Eu estou vestido assim... É óbvio que ele, através desse fragmento que eu estou mostrando para vocês, ele dá uma alfinetada na instituição religiosa. Os canais de denúncias já noticiaram por diversas vezes que aqueles alimentos, que aquela sacola com o logo da Igreja Universal do Reino de Deus, todo aquele material, ele não é custeado por meio de dízimos e ofertas da instituição, e sim por meio de arrecadação dos fiéis. Por exemplo, o pastor fez o culto domingo 7 horas da manhã, ele vai pedir o dízimo, a oferta do jornal, a oferta para pagar despesas da igreja, etc. Ele vai pegar aquele dinheiro, aquela sacola, vai meter um lacre e vai dar a destinação lá, né? Que vocês já sabem muito bem. Após o término da reunião, eu gostaria que viesse aqui na frente os obreiros, os jovens, os evangelistas,
o grupo Caleb e etc. E vai falar assim: pessoal, nós temos que cumprir um propósito. Então, eu gostaria que vocês, na parte da tarde, antes da evangelização, gostaria que vocês trouxessem 1 quilo de alimento não perecível. E aí eles vão arrecadar esse alimento não perecível, vão mandar para um local, a igreja só vai dar a sacola e eles vão distribuir. E aí vai aparecer o bispo Renato Cardoso falando: aqui ó, a Igreja Universal ó, tá doando alimento que não sei o quê, para poder fazer marketing em favor da igreja, para poder mostrar para a sociedade que eles estão fazendo um projeto social, estão fazendo o trabalho social deles. Mas sabemos que isso é mentira. Para finalizar em relação ao Romualdo, porque o vídeo em questão não deixa dúvidas que a liderança da Igreja Universal cobra os seus pastores por ofertas sim, por arrecadação sim. Não é arrecadação não, é para trazer almas, meu amigo. Quanto mais alma, mais oferta. Tanto é que, tá vindo uma campanha em outubro de 2023. Tô mentindo? Quanto tempo teve a última fogueira santa de Israel? Diz aqui nos comentários. Mas voltando ao Romualdo, será mesmo que ele é uma nova criatura? É o que eu falei para vocês. Se a pessoa realmente se converteu de fato e de verdade, ela precisa repor a verdade. Citei como exemplos Zaqueu o publicano e o próprio Paulo. Basta vocês lerem a Bíblia. Então, se o Romualdo realmente mudou de vida, se tornou uma nova criatura, por que ele não vem repor a verdade? Ele não quer briga com a Igreja Universal. A Igreja Universal apronta com ele, ele vai lá, solta uma coisinha, solta outra coisinha e fica querendo fazer o trabalho dele sem comprar briga com a instituição religiosa. Vocês estão vendo na tela aí um print que eu tirei de um vídeo da época do bispo Alfredo Paulo, que quando o Romualdo ele ainda pertencia à Igreja Universal, ele procurou o advogado do Alfredo Paulo para apresentar essa proposta indecente. Doutor, fala pro Alfredo focar no Brasil. Tem de derrubar o Clodomir. Vocês querem minha ajuda? Eu passo tudo dele para vocês. Fala pro Alfredo deixar eu trabalhar aqui. Eu quero ficar no meu canto aqui. Que será que o bispo Romualdo, na época, como número 2 da Universal, tinha a respeito do bispo Clodomir? É através dessa informação aqui que uma vez eu falei por Ricardo Costa do canal Segunda Opinião que eu tinha absoluta certeza que o Clodomir ele ia ser derrubado primeiro que o Romualdo. É isso aí, meus amigos. Fica aí a pergunta: o bispo Macedo não pressiona seus pastores por causa de arrecadações? Vejam aí quem foi o bispo Romualdo Panseiro. Será que ele realmente mudou? A árvore ela é avaliada pelos seus frutos. Vão vir aqui querer me julgar. Ai, você não pode falar de ungido de Deus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, que não sei o quê. A árvore é avaliada pelos seus frutos. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.